Bem-vindos ao Centro de Documentação do Museu Industrial da Baía do Tejo, no Barreiro. Este Centro de Documentação tem uma característica muito própria. Ele localiza-se naquele que foi o principal complexo industrial do século XX em Portugal. E este Centro de Documentação reúne aqui aquilo que foi a história deste complexo, mas sobretudo da indústria em Portugal. E o facto de se localizar no território que hoje é ocupado pelo Parque Empresarial da Baía do Tejo faz aqui a junção entre o passado e o presente e lança as bases para o futuro. Um centro de documentação não é um espaço que se queira cristalizado no passado, é um centro que conta a história de um passado, mas que projeta o futuro do território. E este território hoje é a casa de cerca de 230 empresas. Portanto, a sua função empresarial não deixou de ser contínua entre aquilo que é contado neste centro de documentação e aquilo que é hoje. Portanto, existe uma continuidade da atividade económica neste território. E o que é que o distingue dos outros? Este território distingue por ser um território com identidade. É, no fundo, um parque empresarial com alma. E essa alma está muito ligada à história que é contada aqui neste centro de documentação. Ligada ao património histórico e museológico da Baía do Tejo e que é composto não só por este museu industrial onde está localizado o centro de documentação, mas também pelo mausoléu de Alfredo da Silva, o fundador do Grupo CUF, mas também pelo bairro Operário, pela Casa-Museu e por alguns edifícios icónicos, edifícios industriais icónicos que estão em processo de classificação. Que um processo que muito nos apraz, como é óbvio, porque vem afirmar, vem confirmar aquilo que tem sido a política da empresa na salvaguarda do seu património e vem dar nota da importância que estes edifícios industriais, que têm um passado, podem projetar com novos usos para o futuro. Nesse sentido, é obviamente com muito gosto que hoje em dia temos aqui consolidado não só a atividade económica, mas também aquilo que é uma reinterpretação daquilo que é a alma e a identidade do território através da presença não só dos arquivos, neste caso no Centro de Documentação da Baía do Tejo, no Espaço de Memória do município, no Arquivo Efêmera de Dr. Pacheco Pereira, no Arquivo da APL, no Arquivo da Fundação Amélia de Mel, que todos eles contam várias perspectivas da história deste território. E o conjunto e este trabalho em rede acaba por ser muito melhor e muito mais profícuo para contar toda a perspectiva histórica deste território, através destes centros de documentação. Este trabalho em rede inaugura, no fundo, aquilo que estamos aqui a comemorar hoje, no dia 9, que é a cidade dos arquivos, o Barreiro, a cidade dos arquivos. E estes territórios da Baía do Tejo são a casa natural destes arquivos, porque o conjunto destes arquivos conta a história do território e conta a história também da cidade do Barreiro, sob várias perspectivas. O Arquivo Efêmera, do ponto de vista social, o Arquivo da Fundação Amélia de Mel, do ponto de vista do processo da fábrica e do grupo CUF, o Arquivo da APL, do ponto de vista da atividade portuária, muito importante aqui no Barreiro. Portanto, o conjunto e o espaço de memória da Câmara Municipal que conta a história do território como um todo. E a Baía do Tejo integrando e sendo a casa de todos estes arquivos, consideramos que este trabalho em rede é de facto muitíssimo profícuo, porque conta todas as perspectivas da história desta cidade e deste território em particular, que queremos que é hoje um território que honra aquilo que foi o passado de Fabril e que projeta, no fundo, com estes novos participantes neste projeto de reconversão territorial, não só os arquivos, mas também o cluster criativo que estamos a criar, que interpreta ou reinterpreta estes territórios de uma forma que, se calhar, poucos o viram. Por exemplo, o facto de estarem cá presentes o estúdio da PADA, o estúdio do coletivo SPA ou o estúdio do Vils, apenas para dar estes exemplos, conseguem eles próprios, com a sua intervenção artística, recriar e recontar esta história do território. Portanto, esta junção muito feliz
entre aquilo que é o conhecimento e a história e a identidade que é trazido pelos arquivos, em conjugação com este cluster criativo que está em crescimento, faz com que, de facto, este território, consigamos manter neste território uma identidade muito própria e que projeta não só o território, mas também a cidade do Barreiro para uma identidade que é muito dela e que deve ser preservada e aumentada. Aqui no Centro de Documentação do Museu Industrial da Baía do Tejo, podemos encontrar aquilo que é a história deste território e daquilo que foi o maior complexo industrial do século XX em Portugal. Este Museu Industrial foi visitado o ano passado por cerca de 2.000 pessoas, um número que se tem mantido ao longo dos últimos anos, nunca inferior a 1.500 visitantes por ano, o que vai reforçar é esta ideia deste território ser uma das marcas principais desta região, e especificamente da cidade do Barreiro, e daí estarmos inseridos, obviamente, neste projeto de Barreiro Cidade dos Arquivos. Aqui neste centro de documentação podemos encontrar informação relevante, não só em termos de documentação, mas também em termos de imagens. Estão aqui no nosso centro de documentação mais de 11.000 fotografias que representam toda a história do desenvolvimento deste complexo ao longo do século XX. E nada melhor que estar aqui junto a estas revistas, no fundo, que marcam elas próprias a evolução da empresa e do território ao longo dos anos. Iniciando, eu tenho aqui o primeiro exemplar da informação interna da CUF, era um boletim que descrevia as atividades da empresa. Este primeiro boletim muito focado na obra social da CUF, com as creches, o infantário, a colónia de férias. E este primeiro número é de facto um espelho daquilo que era a importância do complexo industrial do Grupo CUF aqui no Barreiro, mas também da sua obra social, neste caso em particular. Toda esta informação que está aqui reunida nesta mesa foca não só a questão da atividade da empresa, mas também conta a própria história da evolução da indústria em Portugal. Ela inicia com uma informação CUF, ainda pelo grupo CUF, avança depois quando foi criada a Quimigal, pós 25 de Abril. Esta informação seguiu para um formato diferente, chamava-se a revista O Contacto Quimigal, marcada por aquilo que foram as transformações sociais do pós-25 de Abril. Tudo isso está espelhado aqui nestas revistas. Evolui depois para a Quimiparque e Notícia, com a transformação da Quimigal em parques empresariais, e marcamos hoje em dia a nossa presença com a newsletter da Baía do Tejo, que, quase em termos coincidentes, retrata precisamente aquilo que foi a evolução condensada aqui nesta revista da newsletter da Baía do Tejo, a evolução de toda esta informação que pode ser visitada aqui no Centro de Documentação do Museu Industrial da Baía do Tejo, que, em conjunto com todos os outros arquivos aqui presentes, garante esta visão abrangente e este trabalho em rede que é importante ter. E para todos aqueles que nos queiram visitar, o museu está disponível, está aberto. Venham visitar-nos, porque aqui vão encontrar uma boa parte da história do Portugal do século XX. Olá, é com muito gosto que estou aqui hoje a propósito do Dia Internacional dos Arquivos, a convite da Câmara Municipal, a quem agradeço, e também à Baía do Tejo, o convite para apresentar uma peça improvisada que vou tocar aqui perto do pulsar das máquinas.
Música